A paz do Senhor, meus irmãos e irmãs, tudo bem? Que alegria encontrar vocês aqui para mais um dia no propósito de Isaías, de 66 dias. Hoje começamos o nosso 50º dia da nossa caminhada. É até difícil falar essa palavra, hein? Esta será a primeira vez que você está aqui, tá tudo bem, seja muito mais que bem-vindo. E se você já está caminhando conosco, muito obrigada por permanecer neste propósito. Um capítulo por dia, uma descoberta de cada vez. E a palavra de Deus encontrando cada vez mais espaço dentro de nós. Você continuaria obedecendo a Deus mesmo que essa obediência não fosse compreendida por ninguém ao seu redor? Pois muito bem. Ontem em Isaías nós tivemos uma experiência incrível. Vimos o servo sendo chamado para levar a luz e a salvação às nações. Mas hoje, no capítulo 50 de Isaías, nós vamos ver um pouco mais deste servo. Agora não vemos apenas a missão, mas vemos também o preço da obediência. E sabe de uma coisa, meus irmãos? É fácil confiar quando tudo confirma que estamos no caminho certo, sabe? Mais difícil é continuar quando não temos oposições ou até mesmo incompreensão ou dor. Por isso, durante a leitura de hoje, guarde esta pergunta aqui. Como permanecermos firmes quando obedecer a Deus também é nos levar a caminhos difíceis? Depois da leitura, vamos voltar a ela e também vamos retirar deste capítulo 3 direcionamentos simples para a nossa caminhada. Portanto, respire fundo, acalme o seu coração e vamos abrir juntos as nossas Bíblias no capítulo 50 de Isaías. Eu estarei lendo na versão NVT. Mas se a sua versão for diferente da minha, não tem problema. O importante é nós navegarmos na palavra do Senhor. Vamos lá? Isaías, capítulo 50. Assim diz o Senhor: acaso a sua mãe foi mandada embora porque me divorciei dela? Vendi vocês como escravos para os meus credores? Não. Foram vendidos por causa de seus pecados e sua mãe se foi por causa da rebeldia de vocês. Porque ninguém apareceu quando eu vim? Porque ninguém respondeu quando eu chamei? É porque eu não tenho poder para libertar? Pois eu, uma simples palavra, seco o mar e transformo rios em desertos cheios de peixes mortos. Visto os céus com escuridão e cubro-os com roupas de luto. O obediente servo do Senhor. O Senhor soberano me deu suas palavras de sabedoria, para que eu saiba consolar os cansados. Todas as manhãs ele me acorda e abre meu entendimento para ouvi-lo. O Senhor soberano falou comigo e eu ouvi. Não me rebelei, nem me afastei. Ofereci as costas aos que me batiam e a face aos que me arrancavam a barba. Não escondi o rosto daqueles que zombavam de mim e em mim cuspiam. Porque o Senhor soberano me ajuda. Não serei envergonhado, por isso firmei o rosto como uma pedra e sei que não serei envergonhado. Aquele que me faz justiça está perto. Quem atravessará ou atreverá a se queixar de mim? Onde estão os meus acusadores? Que se apresentem. Vejam, o Senhor soberano está do meu lado. Quem me declara culpado? Todos os meus inimigos serão destruídos com roupas vermelhas comidas pelas traças. Quem entre vocês teme o Senhor e obedece a seu servo? Se vocês caminham na escuridão, sem um raio de luz sequer, confiem no Senhor e se apoiem no Deus. Mas tenham cuidado, vocês que vivem em sua própria luz. Se aquecem em seu próprio fogo. Esta é a recompensa que receberão de mim, e em breve cairão em um grande tormento. A gente tem um mix de sentimento aqui, né? A gente saiu do capítulo 49 com o coração cheio e de repente, opa, temos aqui warning light, um sinal de alerta, mas é importante que nós tenhamos esse alerta. Deus nunca falou que o caminho ia ser fácil. Deus nunca falou que nós não íamos ter sofrimento. Deus sempre falou que Ele ia estar com a gente.
o tempo todo. Ele disse para nós nos últimos capítulos que é para nós dividirmos a carga com Ele, para nós entregarmos para Ele as nossas angústias, as nossas tristezas, porque Ele vai nos sustentar do começo ao fim. Antes da nossa leitura, nós fizemos uma pergunta. Como permanecermos firmes quando obedecer a Deus também nos leva por caminhos difíceis? No capítulo 50 de Isaías, começou mostrando um povo que havia se afastado. Deus não havia simplesmente abandonado Israel, ao contrário, a gente percebeu que Deus estava tentando corrigi-lo. O afastamento tinha consequências, mas o capítulo também deixa muito claro que o braço de Deus não havia perdido a força para salvar. E depois, a voz do servo aparece, e uma coisa chama atenção logo no início. Ele diz que Deus lhe deu ouvidos para ouvir. Antes de falar, ele aprende a escutar. Antes de ensinar, ele se coloca diante de Deus, ele se prostra. Isso já nos ensina muito. E sabe por quê? Porque obedecer começa ao ouvir. Então, o capítulo fica muito mais profundo. O servo diz que não resistiu, não voltou atrás, mesmo diante das agressões, humilhações e rejeições. Ele continuou firme. Meus irmãos, nós temos que permanecer firmes, porque Deus está conosco o tempo todo, viu? E aqui fica difícil não enxergar uma linha que nos conduz até Jesus. Para nós que conhecemos o Evangelho, estas palavras lembram muito Cristo, que sofreu, que foi rejeitado, que permaneceu obediente ao Pai. Não precisamos forçar a conexão agora. Ela nasce naturalmente do próprio retrato do servo. Jesus também não escolheu o caminho mais fácil. Ele escolheu obedecer e ser fiel. E por que ele fez isso tudo? Porque ele sabia em quem estava confiando. O servo disse: "O Senhor soberano me ajuda." Essa é a força do capítulo, sabe? Se vocês perceberem, quando o nosso Senhor Deus soberano está ao nosso lado, ninguém é maior que Deus. E essa é a força. Não é a ausência do sofrimento, é a presença de Deus no meio dele, sabe? É saber que por mais que a gente esteja sofrendo, o fato de Deus estar ali do nosso lado, ele já nos dá esperança. Ele já nos enche de paz, sabe? E o capítulo termina falando diretamente com quem está andando no escuro. Isso também é muito humano, sabe? Existem fases que vão e que não vemos muito claramente no caminho. Não sabemos até qual é a determinada situação que isso vai terminar. Mas a palavra também não diz invente uma luz. Ao contrário, confie no nome do Senhor. Confie no Senhor hoje, confie no Senhor amanhã, confie de manhã, todos os dias, todo momento. Deposite sua confiança nele. Talvez esse seja o erro que precisamos vigiar, é nós depositarmos a nossa confiança no lugar errado. Quando a escuridão chega, podemos querer criar a nossa própria luz, sabe? Nossos próprios atalhos, uma solução. Mas nem toda luz que acendemos sozinhos consegue se conduzir para o bem. Nem sempre ela vai permanecer acesa. Será que a gente está abastecendo as nossas lamparinas o suficiente? Nós não podemos esquecer que quem enche e o óleo e o azeite é o Espírito Santo de Deus. Então a gente precisa continuar firme. Às vezes a fé tem que permanecer. A fé é continuar caminhando sem enxergar tudo. A gente não precisa saber de tudo. A gente precisa apenas crer, ter fé, mas sabendo em quem estamos depositando as nossas confianças, sabe? E talvez alguém aqui esteja chegando a este propósito e ainda conhecendo Jesus. No capítulo 50 de Isaías, nos mostrou algo muito importante sobre ele. O caminho de Cristo não foi de força vazia ou de poder usado para escapar do sofrimento. Ao contrário, foi um caminho de obediência, entrega, fidelidade e confiança ao Pai. Conhecer Jesus também é começar a conhecer esse coração. Por isso eu quero deixar 3 direcionamentos muito simples para vocês.
O primeiro é: antes de responder, aprenda a ouvir. O servo começa o dia ouvindo Deus. Acorde de manhã. Que a palavra de Deus seja a primeira coisa que você veja. Vai pegar no seu celular? Coloca a palavra do Senhor. Que essa seja a primeira ação do seu dia. Deixe Deus ser a primeira coisa importante na sua lista de tarefas. Lembra que antes de você acordar, Deus já estava do teu lado. Talvez hoje você não precise fazer mais. Talvez você precise primeiro parar, orar e escutar. Segundo direcionamento: não use a dificuldade como prova de que Deus saiu do caminho. O servo sofreu e ainda assim continuou sendo sustentado pelo Senhor. Nem toda dificuldade significa que você está fora da vontade de Deus, hein? Ao contrário, Ele está vendo cada coisa que acontece com você. Às vezes o caminho continua sendo difícil, mas Deus continua sendo presente. Lembra que Deus está te forjando a se tornar melhor. Terceiro direcionamento: quando não enxergar tudo, não invente a sua própria luz. Você ainda não sabe o que fazer? Não tenha pressa de criar uma resposta. Pare, confie e espere. E dê o próximo passo com Deus. Apresente seus problemas primeiro. Leia a palavra. E então, ouça o que Deus está querendo dizer para você. Para então, você começar a caminhar. Nem sempre nós vamos enxergar o caminho inteiro, sabe, irmãos? Mas eu posso continuar confiando em quem realmente me conduz, que é o Senhor. E por isso a palavra ideal para o dia de hoje é obediência. E se essa palavra encontrou um lugar no seu coração, escreva nos comentários: Senhor, ensina-me a te ouvir e a permanecer fiel. Essa é uma oração muito simples, mas muito necessária. O versículo para o dia de hoje é Isaías 50:10. Quem entre vocês teme o Senhor e obedece a seu servo? Quem anda na escuridão, sem um raio de luz? Confie no Senhor, no nome do Senhor, e dependa de seu Deus. Meus irmãos, muito obrigada por caminhar comigo em mais um dia neste propósito. Hoje, Isaías 50 nos mostrou que fé não é enxergar tudo, é continuar confiando, mesmo quando o caminho ainda está escuro. Amanhã nós vamos abrir juntos Isaías no capítulo 51 e vamos ouvir Deus chamando o seu povo a olhar para trás, não para viver no passado, mas para lembrar de onde Ele os tirou. Espero encontrar vocês aqui amanhã, hein? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós. Amém? Te vejo aqui amanhã. Tchau, tchau.